Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E aqui está o Repórter Rui, no momento, no acontecimento, a fazer aqui o acompanhamento do Euro 2020. E desta vez vamos para os playoffs, por isso vamos já começar. Se estão a gostar, não se esqueçam, deixem o vosso like, tá? Partilhem com os vossos amigos e vamos lá ver. Primeiro, vamos fazer um resumo da Ronda 3. Ronda 3, muito rapidamente, as nossas tips, entre aspas, aquilo que a gente falou. Curiosamente, os jogos que eu identifiquei para golos correu como esperado. Eram os jogos que eu achei mais interessantes. Bateu por acaso tudo, gols, BTTS, HT, até mesmo este mercado, a vitória da equipa visitante aqui da Dinamarca contra a Rússia de menos 0,75 este handicap asiático também bateu, ótimo. Havia muitos jogos em que eu tinha certeza e basicamente não fiz nada. Se calhar o que eu achei mais engraçado no mercado foi o jogo da Ucrânia. Parecia que estava feito para empate, não é? Eu nunca gosto, eu quando vejo um modo de empate a começar a 2, bem, este jogo está feito, é logo, faz-me lembrar a segunda série italiana em que os jogos depois acabam realmente empatados. Por isso, eu normalmente este tipo de jogos que, sei lá, ou as equipas não lutam por nada ou uma das equipas já não precisa do jogo, eu evito, ou pelo menos eu evito do ponto de vista punter, não é? Como é óbvio, e acho que vocês também devem ter cuidado do ponto de vista punter. Por isso, idealmente devem procurar jogos em que as equipas ambas precisam, não é? Estes jogos a cinzento, curioso foi isso. Os jogos de Portugal e Alemanha, ainda bem que não tinha nenhum favorito, porque ambos os jogos acabaram empatados, curiosamente. Depois brinquei aqui um pouco, não é, com os jogos em que as equipas já não precisavam e a outra ainda podia precisar, favorecendo os underdogs, mas os underdogs levaram tareias. É o caso, por exemplo, da Finlândia. E é o caso, por exemplo, da Eslováquia, apesar que a Espanha precisava do jogo. Só que eu fiz a minha análise, né, com base no que eles fizeram nas duas rondas anteriores e pensei, bem, a Espanha até pode ganhar, mas acho que não ganha por 3 golos de diferença. E estavam a oferecer um +2 interessante, mas a Espanha deu uma tareia de 5 golos. Depois também tinha aqui uma esperançazinha pela Polónia, pelo jogo que eles fizeram anteriormente contra a Espanha. Acho que estavam a jogar até bastante bem. Havia a esperança deles passarem, mas não. A Suécia realmente ganhou o jogo, apesar que o golo foi um gol tardio aos 94, este handicap 0 podia. Para mim os jogos eram realmente os dos gols HT, ou então aqui o da Suíça contra a Turquia, que a Turquia não estava a jogar nada e parecia-me que ia ser uma vitória relativamente acessível por parte da Suíça. Este é o resumo, vale o que vale, esta parte das apostas punter. O mercado desta vez até se comportou nesta ronda final bastante bem, ou seja, os favoritos estavam muito bem, estavam sempre a ganhar, os favoritos do mercado, tirando estes últimos jogos, não é? O da Polónia, Portugal e a Alemanha, onde houve aqui 2 empates e depois a Polónia também não ganhou. Por isso, até não houve assim tantas surpresas relativamente ao que o mercado achava favorito relativamente às rondas anteriores. Principalmente a primeira foi a mais volátil, a segunda já foi, teve um bocadinho menos de volatilidade e agora esta última realmente estava mais previsível. Tudo bem. Então, o que é que nós temos? Podemos fazer já aqui uma primeira análise mais qualitativa. Temos aqui um grupo, não é um grupo, aqui uma parte de uns playoffs, né, complicados nesta zona onde Portugal se insere, né? Primeiro vai jogar contra uma das equipas que eu gosto muito e tenho estado a dizer aqui a Bélgica, mas se ganhar a Bélgica, depois se calhar apanha uma Itália. Que para mim, ou seja, para mim Portugal vai ter que enfrentar as duas equipas que tiveram se calhar a performance mais consistente ao longo das rondas iniciais, destas primeiras 3 rondas. Apesar que a Bélgica fraquejou um bocadinho na segunda ronda, na primeira parte, a Itália foi super dominante. Eu até diria que, para mim, a Itália até poderá ser um candidato a ganhar o Euro, não é? Se eles continuarem com o mesmo nível de performance. E depois, vamos supor que Portugal chega, não é? Depois ainda tem que apanhar ou uma França ou uma Espanha. Este lado esquerdo, não é? Realmente está muito complicado. E curiosamente, do lado direito, já temos se calhar uma equipa que não era das favoritas a ganhar, a chegar potencialmente à final, não é? O que é super interessante. Parece que
do lado direito, isto está feito, o mercado, eu acredito que a odd da Inglaterra, já a Inglaterra também teve sorte na última competição internacional, calhou num lado onde era mais acessível. Novamente vai ter a oportunidade de mostrar isso, apesar que a Inglaterra não convence nada. Mas temos aqui a França com a Suíça, isto vai ser um jogo engraçado, até porque a Suíça não é assim tão mazinha. Depois a Espanha-Croácia, em princípio a Espanha ganha, pronto, vai ter outra vez o seu futebol de posse. Se eles tiverem a mesma performance que tiveram anteriormente, isto vai ser complicado. Apesar que a Croácia também dar um ar da sua graça. Aqui a Suécia e a Ucrânia, vai ser se calhar um jogo bastante equilibrado, já vamos ver isso. A Inglaterra, a Alemanha, podemos já ver pelas odds, está aqui como um jogo equilibrado. A Alemanha realmente tem sido um bocadinho também instável. Há jogos em que, por exemplo, contra Portugal foi super dominante, soube aproveitar muito bem, e agora contra a Hungria viu-se a rasca, não é? Uma equipa que estava a defender bem, depois lançava-se bem num contra-ataque, enfim, foi uma surpresa quase a Hungria estar 2 vezes à frente. Quase que eliminava a Alemanha, né? E quase que também nos assustava a nós caso a França ganhasse a Portugal. Mas pronto, vai ser engraçado. E depois temos aqui uma Holanda muito interessante, se calhar Holanda, Dinamarca, se calhar vamos ter aqui um quarto final engraçado. Bem, como é que eu vou fazer as previsões? Ou então fazer uma simulação, né? Uma espécie de simulação de Monte Carlos, tá bom? Eu vou-vos dizer como é que eu fiz isto. Eu utilizei duas simulações. Eu utilizei uma simulação normal e depois utilizei uma simulação de XG, que vai ser engraçado. Então vá, simulação normal. O que é que eu preciso para esta simulação? Literalmente preciso da média de gols das equipas. Foi isto que eu tenho aqui, goals for. E depois preciso do desvio padrão da média destas equipas. Eu só considerei o desvio padrão das equipas que estão neste momento na competição. Não fui pegar nas outras equipas que já foram excluídas. Foi uma aproximação, porque as outras equipas já não vão entrar. Claro que esta amostra só tem 3 jogos. E há uma coisa que eu quero que chamem a atenção. Os golos normalmente não seguem uma distribuição normal, não é? Segue uma distribuição de equações, já falámos várias vezes disso. Mas para o propósito da simulação, vou utilizar então uma média e um desvio padrão que está associado a uma distribuição normal, tá bom? Para fazer esta simulação de Monte Carlos. Vai ser engraçado. Pus aqui os valores das médias, depois calculei aqui a média das equipas todas e o desvio padrão, para ter uma referência. Depois corri uma simulação, depois de correr essa simulação, corri 100 vezes essa mesma simulação. Aqui está o desvio mais ou menos dessas médias, pus só aqui um box plot, vejam em média está 1,6, depois tem aqui um desvio, ou seja, as equipas 50% é expectável que seja entre 1,33 e 2,25, o que é sempre interessante, não é? E pronto, e depois tem aqui os apurados. Mas vejam, o truque aqui é fazer isto, estes goals for. O que é que eu preciso? Preciso uma probabilidade, preciso da média da equipa, que é esta média de goals for, e preciso do desvio padrão, que eu vou utilizar este 0,51. Para calcular a probabilidade, eu vou utilizar uma função aleatória, rand, ou seja, ele depois vai comparar com o valor médio onde a distribuição se localiza e depois vai-me chutar, como isto é uma norma, e vai-me chutar a expectativa de golos. Com a probabilidade de 30% e uma média da equipa de X, com um desvio padrão para os golos de mais ou menos 0,58, qual é a sua expectativa de golos, tá bom? E é isto que eu tenho aqui. Veja o que é que acontece. Eu depois pôr esta forma, arrasto, vejam o que é que está a dar. Na Bélgica, neste momento está a dar 3,28, está a ir para o lado mais direito da distribuição normal, não é? E para Portugal está a dar 3,199. Ou seja, isto era um jogo para 6 golos. Rui, isso parece-me exagerado, não sei o quê. Quando eu fiz esta distribuição normal, não é? Se calhar deu para um lado extremo, não é? Como é óbvio. Se desse para um lado, sei lá, 50%, se este valor de renda fosse 50%, se calhar dava um valor mais próximo da média. Estão a ver a ideia? Eu fiz esta distribuição, Rui, mas isso parece esquisito. Eu não acredito que isto vá dar 6 golos. Olha, eu também não acreditava, não é? Que a Hungria fosse marcar 2 golos à Alemanha e ficou 2-2, não é? Aliás, eles tiveram a odd mais favorito do mercado da parte das rondas, 1,13, e não ganharam. Por isso, não é impossível, não é? A probabilidade não é 100% destas equipas ganharem ou perderem. Existe sempre uma chance para eventos extremos, tá? Neste caso deu um evento mais extremo. Mas vejam uma coisa, eu só fiz uma simulação, não é? E agora, espera aí, agora eu quero correr este jogo 100 vezes. Eu
puxo 100 vezes, que é para fazer, a conta é fácil de fazer, né? Depois divido por 100, tenho, ok, ele ganhou 48, 58, 60% dos jogos. E é isso que depois eu fiz aqui, esta simulação, né? Ou seja, eu estou a correr esta mesma, fiz aqui o entry, ou seja, a entrada é esta simulação que venho buscar aqui. Já agora, depois como é que eu associei o resultado final? Se ganhou é 1, se não ganhou é 0. E como é que é 1? Se a média de golos da equipa for superior à da outra equipa, dá 1, caso contrário dá 0, é só isso. Pronto, depois de ter estes valores, então corri isto 100 vezes. Pus aqui a entrada e fiz a simulação 100 vezes. E depois vai correr este mesmo fórmula 100 vezes e dá-me 1-0, 1-0. Vejam, neste primeiro jogo de Portugal, há situações em que a Bélgica ganha, Portugal ganha, Bélgica ganha, Portugal ganha, e neste caso até a maior parte dos jogos, 64% dos jogos 100, vejam que isto aqui é sempre 100%, esta soma tem que dar sempre 100%, foram atribuídos a Portugal com estas características. Claro que se eu carregar no F9 eu corro a simulação várias vezes e pode dar valores diferentes, tá bom? É tão simples como isto. E depois, se realmente ganhou, ponho aqui yes ou no. Tenho o resultado das 100 simulações. Se tenho o resultado das 100 simulações, posso ir buscar o valor, não é? Se este valor for yes, vou buscar o valor de Portugal ou da Bélgica. Se for não, vou buscar da outra equipa. Neste caso, 55% dos jogos foram ganhos por Portugal. Vejam que é este valor que está aqui. Como tal, é Portugal que avança. A Itália, por exemplo, 85%. Vejam, normal a Itália. Vejam que a Itália tem uma média bastante elevada também, e se calhar vai jogar com uma equipa com uma média um pouco mais baixa, 1,33. Estão a ver? Por isso é normal que os resultados da Itália sejam sempre bastante favoráveis. As equipas que normalmente esta percentagem poderá andar ali entre os 50 e os 60, poderá haver assim algum tipo de surpresa por causa desta variância associada. Vejam que este desvio padrão é de 0,58 golos. Pronto, mas se eu correr isto várias vezes, isto vai dar valores diferentes. Estou a carregar agora no F9, estão a ver? Bélgica e Portugal variam entre si. Vejam que também aqui na França, com a Suíça, também varia. Ou seja, será que a Suíça vai fazer uma surpresa à França? Eu gostava, mas pronto, vamos ver. A Espanha muito dominante, vejam que novamente aquilo que eu vos estou a dizer, aquelas probabilidades que dão mais à volta de 80 aparecem aqui muito vincadas. Equipas como a Itália, como a Espanha, como a Alemanha também, vejam a probabilidade da Alemanha está muito forte contra a Inglaterra, e eu espero bem que sim, apesar que o mercado já vimos que até dá um pouco mais equilibrado. E depois temos aqui este grupo super interessante também da Dinamarca com a Holanda. A Holanda também aparece aqui muito forte, bem como a Dinamarca. Ou seja, aqui neste nosso modelo de golos reais parece que existe aqui algumas incertezas no jogo de Portugal, não é? É assim a primeira análise. No jogo de França, realmente a França não tem convencido muito, por isso é normal, não é? E a Suíça até nem está a jogar mal. E no jogo da Ucrânia com a Suécia, não é? Por isso, será que isto se vai verificar? Vamos ver mais à frente. Já estão a ver? Fiquem já com esta ideia e depois já vamos ver estes resultados. Depois, fiz esta mesma análise. Agora, em vez de analisar os golos reais, o que é que eu fiz? Fui brincar e fui analisar o XG. É exatamente a mesma coisa. Esta simulação, só que agora estou a usar o XG das equipas a favor e contra, etc. E veja o que acontece. Neste caso, é super interessante. Para já, Portugal e Itália aparecem como dominantes. Portugal teve melhores oportunidades, não é de estranhar, não é? Recebeu bastantes penaltis a favor. Novamente, aqui a Espanha também aparece muito dominante. Ainda existe aqui dúvida entre a Suíça e a França, o que é curioso. A Alemanha também, em termos de XGs, aparece mais dominante. E novamente aqui na Holanda também, ou seja, a única assim grande diferença entre a simulação real, né, e a expectativa de gols e o XG basicamente é no jogo de Portugal. Não deixa de ser interessante. Pronto, eu novamente posso correr isto várias vezes. Vejam que as equipas que estão a mudar, onde parece que existe mais incerteza, é a França e a Ucrânia. Então, vamos agora olhar para isto numa perspectiva global, com os dois lado a lado. E é isso que eu fiz aqui. Novamente, tenho aqui os resultados. Então, já vimos que havia várias equipas dominantes. Vou já pôr aqui, isto assim. Até mesmo, aqui também havia algo dominante. Na Holanda, havia uma certa incerteza no jogo da França, Portugal e Suécia e Ucrânia,
que aparecem aqui, não é? As outras equipas literalmente não mexem nestas duas simulações, quer seja com o XG, quer seja com os golos reais. Então, vamos tentar olhar então qual seria a expectativa. Ou seja, no jogo Portugal-Bélgica existe bastante incerteza, de acordo aqui com este pequeno modelo de simulação que corremos 100 vezes. Ou seja, quais são as odds agora de Portugal? 2,49, 3,14. Se eu quiser ver, Portugal tem uma posição um bocadinho mais dominante em termos da qualidade das oportunidades criadas, mas não se esqueçam que muitas destas qualidades foram penaltis, e os penaltis dão logo mais ou menos 0,7 ou 0,8 de XG, o que é imenso. Eu gosto muito da Bélgica, já tenho vindo a dizer aqui, mas realmente este jogo poderá ser complicado. A não ser que Portugal continue novamente a marcar muitos gols de penalti. Não me admirava nada. Eu acho que se calhar nos jogos de Portugal foi onde ocorreram mais penaltis. Mas pronto, eu realmente não sei. Aqui Bélgica e Portugal, não sei quem vai passar. Por um lado gostava que a Bélgica passasse, porque gosto muito da equipa, mas por outro também sou português e gostava que Portugal. Por isso, não sei, sinceramente. Depois ainda temos que falar mais alguma coisa. Já agora, estou a olhar para as odds de 1x2, mas não se esqueçam que é melhor olharem para as odds de qualificação. Porquê? Muitos destes jogos podem acabar empatados e depois têm que ir ao prolongamento, aos penaltis, não é? Já nem me recordo muito bem quais são as regras, mas cuidado com isso, não é? Quando apostam, é que nos playoffs, nas rondas anteriores, não havia prolongamento e as equipas arriscavam até ao fim. Quando há este tipo de situações de prolongamentos e penaltis, muitas das vezes nos minutos finais as equipas descansam, não é? Já estão a pensar no prolongamento ou nos penaltis. Isto é um ponto muito importante, tá? Por isso, cuidado. Continuando, então, Itália, é assim, eu vou pensar em termos de qualificação. Eu acho que a Itália, sim, sem dúvida, a Itália é bastante favorita. Eu acho que sem dúvida aqui a Itália é bastante favorita, não há muito a dizer. Será que a odd tem valor ou não? Eu acho que até pode ter, né? Aliás, se eu usasse esta odd de qualificação, eu não sei quanto é que está a odd de qualificação, não é? Está a dizer de 1,09, ou seja, a Itália é mais provável de... Se a Itália não passar, quer dizer, a Itália que foi a equipa com melhor prestação, a meu ver, durante as rondas anteriores, pronto, eu fico surpreendido. Lá está, a Espanha também não estava a jogar nada e surpreendeu-me na ronda 3 a marcar 5 golos, né? Está com 2 empates. Será que agora vão ter um desgaste ou será que as coisas não vão correr tão bem na Itália? Eu acho que não. Eu acho que a Itália realmente está bastante interessante. Qual seria a minha passagem? Aqui, Bélgica, Portugal, epá, não sei. Agora, talvez, apesar de não saber, talvez valor na odd de Portugal. Vou pôr assim. Valor na odd de Portugal. Tendo em conta o modelo de XG, mas não se esqueçam que XG também está muito influenciado pelos penaltis. Pronto. Então, aqui seria a Itália, talvez. E depois aqui Bélgica e Portugal, eu acho que é mais difícil. Agora, relativamente à França, este é interessante. Eu na França é engraçado. A França para mim também não está a jogar nada, mas vejo valor na odd da Suíça. Porquê? Será que vão surpreender? É assim. Talvez cautelas defensivas, talvez França tenha a sua posição dominante. Eu não gosto tanto desta odd de 1,50. Aliás, França também não convenceu, não é? Os seus jogos no nosso grupo, mas claro que o nosso grupo era bastante forte, 3 equipas complicadas, por isso não estava à espera. Sobreviveram, passaram. Quem sabe uma surpresazinha aqui da Suíça. Eu sei que a maior parte de vocês vai discordar comigo. Lá está, eu não estou a pensar tanto quem é que se calhar vai passar, estou a pensar onde é que poderá haver valor. E então eu vou achar que há um pouquinho de valor na Suíça. Se eu tiver por base um modelo destes, né, em que eu simulei os jogos, tendo em conta as médias das equipas e a variância associada a todas estas rondas que já aconteceram, então realmente vejo mais valor no lado da Suíça. No entanto, não é? Se eu correr a simulação, vejam, tanto no modelo de XG como no modelo de... Por isso, eu como punter não apostaria na França em pré-live, é só isso que eu tenho a dizer, né? Depois, a seguir temos outro grupo, Croácia e Espanha. A Espanha realmente convenceu bastante. Será que a Croácia vai ter outra vez problemas com a Croácia? A Espanha sempre teve aquele futebol de posse, não é? Mas eu realmente tenho que ir para o lado da Espanha, não é? 1,66, até acho a odd bastante interessante, porque eles empataram muitos jogos, mesmo nas primeiras rondas, mas eles até estavam a criar algumas oportunidades, só que não se traduziram em golos. Por isso, eu vou dar realmente esta ideia que a odd da Espanha até tem valor, não é? Nos dois modelos, por isso vamos para o lado da Espanha. Ou seja,
Temos aqui este lado esquerdo, se quisermos, agora isto está tudo do lado esquerdo, mas pronto. Este primeiro grupo já viram que vai ser difícil, mas Itália, Espanha, algum valor na odd da Suíça. Quem sabe aqui a Suíça, ou então uma aposta mais simpática, talvez um BTTS, quem sabe, ou ambas marcam, aproveitar que se calhar está alto neste jogo da França. Quem sabe, não me admirava até que se prolongue. As equipas mais fracas também prolonguem isto, se calhar para os penaltis, vão mais defensivas, vão sofrer o jogo todo, depois quem sabe safam-se nos penaltis ou algo do género. É complicado estas odds 1x2, tá bom? Não me admirava que houvesse empates agora, por isso cuidado. Querem apostar punter novamente, acho que é melhor apostarem na odd de qualificação. Continuando, vamos então ao outro lado, que é o lado mais fácil. Nós tínhamos aqui um bocadinho de incerteza na Suécia e na Ucrânia, nos dois modelos, apesar que a Suécia e a Ucrânia, as odds também, ou seja, aqui existe um bocadinho de incerteza. Será que a Ucrânia vai surpreender? Ou seja, vejam que as odds estão muito à volta de 50. Eu acho que até talvez valor na Ucrânia. Este jogo é um pouco à semelhança da minha ideia na Bélgica e Portugal. Como ambos os modelos estão ali muito próximos, apesar que Portugal no XG está melhor, mas por causa dos penaltis. Ou seja, são jogos que se calhar poderão ser equilibrados, de acordo com estes dados. Vou pôr assim, valor na Ucrânia, mas não sei muito bem para que lado é que havia de apostar, não é? Inglaterra, Alemanha, eu não gosto de Inglaterra, por isso, apesar que a Alemanha está muito inconstante, a meu ver, eu vou para o lado da Alemanha. A Alemanha, mesmo assim, convence mais. 2,95. Apesar, vejam que o jogo normalmente muito equilibrado, talvez muitas cautelas defensivas. A Alemanha desiludiu-me um pouquinho contra a Hungria. Eu gosto da Alemanha, mas cá tenho um bias contra a Inglaterra que não tem estado a jogar nada especial, não me convence nada a nível dos jogos. Mas se eles ganham a Alemanha, têm um jogo se calhar facilitado para chegar aos quartos e às meias finais. Isto já faz lembrar a última competição internacional, que também foram parar a um lado em que os jogos eram mais acessíveis, entre aspas. A Alemanha, isto realmente não é fácil. Aliás, o mercado vê, dão odds equilibradas, 2,60, 2,95. A Alemanha, valor ou por valor? Eu acho que sim. Eu acho que eles tiveram uma prestação tão convincente contra Portugal. Não sei até que ponto não podem explorar também a Inglaterra. Para já é um bocado de incerteza aqui. Holanda, República Checa. Bem, Holanda, República Checa. Pelos vistos, o nosso modelo está a favor da Holanda. Eu vou pôr a favor da Holanda. 1,70, muito interessante. Sem dúvida. Holanda. Pensem mais, é qualificar. Isto já, eu vou pôr assim. Qualificação para próxima ronda. Tá bom? Não estou a olhar para a odd tanto do 1x2. Ok, qualificação, Holanda. Nos dois modelos, a Holanda realmente aparece muito dominante. Depois temos o País de Gales com a Dinamarca. Apesar de eu gostar muito do País de Gales, realmente também acho que a Dinamarca, com tudo o que já passou, até era interessante ver aqui uma Dinamarca-Holanda. Acho que poderá ser um jogo muito interessante. E pronto, depois logo vemos os quartos finais. Mas eu acho que é isto, não é? Ou seja, resumindo, quais são as minhas previsões? Vai haver umas pequenas surpresas, como eu estou à espera, talvez na França, não é? Quando eu digo surpresa, talvez um golinho dos underdogs, talvez criem alguns problemas à França. Também um jogo, mas este porque é mais incerto, na Suécia, ou seja, eu estou a olhar para as odds onde eu acho que o mercado poderá se ter enganado um pouco. Também no jogo de Portugal, como é óbvio, apesar da Bélgica estar ali como favorita, não é? Quem sabe o Ronaldo, agora que já fez aquele recorde de golos, com mais um golo fica à frente, acho que ele igualou, agora fica à frente, não é? Se marcar pelo menos um golo, basta ter mais um penaltizinho. Por isso, os três jogos que eu se calhar vou olhar com interesse, sem dúvida, Portugal, Suécia, o jogo da Alemanha relativamente à Inglaterra, este jogo também será interessante, ou seja, este jogo é interessante para mim, aqui também é interessante, o da Suécia também, 1, 2, 3, o da Itália não estou à espera de grandes surpresas, aqui realmente da Suíça com a França, por causa dos modelos, também estão a andar muito equilibrada. Pronto, este aqui não estou à espera de grandes surpresas, apesar de serem jogos engraçados, principalmente País de Gales e Dinamarca, pode ser jogos de golos talvez, Holanda sempre com futebol agressivo também. Aqui o da Itália também é engraçado, porque a Áustria também pode marcar um golinho, vamos ver. Mas para já estou a ver estes 4 jogos, não é? O de Portugal, o da França, o da Alemanha e o da Suécia com a Ucrânia, muito interessantes.
Se vocês acreditam neste tipo de coisas, né? Neste tipo de simulações, às vezes eu acho interessante, né? Muitas vezes usa-se esta gíria. Então, e se o jogo fosse repetido, não é? 100 vezes achas que ganhava? Pronto, literalmente foi isso que eu fiz. Se este jogo, com estes parâmetros, fosse repetido, se as equipas tiverem um comportamento semelhante, era mais ou menos estes os resultados que teríamos. Isto é o resultado de uma simulação, literalmente. Tá bom? Pronto, meus amigos, é tudo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso comentário, deixem as vossas sugestões, quem é que vai passar, estão de acordo comigo, discordam, etc. Enfim, foi uma abordagem mais matemática e para vocês também brincarem um pouco com esta história das simulações que pode ser aplicada a muita coisa. Assim, vá, um abraço, fiquem bem, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, tá bom? Vá, tchauzão e até aos quartos finais.